É uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês. Quando nós reunimos em nome de Jesus, quando nós estamos todos unidos em pensamento, quando a gente acerena o nosso coração, a gente recebe do alto, então, as boas vibrações. Eu fui criada em Uberlândia, eu sou de Catalão, Goiás. Mas eu fui criada aqui nessa cidade tão próspera e tão cheia de oportunidades. E então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui agraciada com o conhecimento da doutrina espírita na minha vida. Através de duas grandes amigas e irmãs, eu tive o contato com o primeiro livro espírita. Eu tive contato com o Evangelho, eu tive contato com as obras de Kardec, de Chico, de Emmanuel, e eu fiquei muito encantada com tudo aquilo, porque nesse período de adolescência, principalmente, é um período que a nossa cabeça ela se enche de perguntas, ela se enche de questões, e que nem todos estão preparados para assim dizer, para revelar as coisas da espiritualidade, as coisas de Deus, digamos assim. Então, eu tive uma oportunidade muito maravilhosa na minha vida e comecei a ter contato, então, com os romances. Aí eu comecei a ler, então, fiquei encantada, maravilhada. E quanto mais eu lia, mais eu queria, mais eu tinha sede do conhecimento. E quando tive contato com o Livro dos Espíritos, então, a minha vida se tornou uma verdadeira maravilha. E aí, então, eu comecei a entender e eu comecei a ter respostas para todos aqueles turbilhões que me enchiam a cabeça. Então, eu imaginava, eu vim de uma família católica, minha mãe frequentava aos domingos a igreja católica, nós tínhamos que ir saudável, era necessário, nós tínhamos que ter uma ligação com Deus e nós tínhamos. Mas as questões que então entravam na minha cabeça não tinham respostas e aquilo me deixava incomodada através dos ensinamentos que eu já ali começava a receber dos livros espíritas. Eu então cheguei até o Centro Espírita Joana d'Arc, que foi maravilhoso, sempre, todos os dias que eu tinha oportunidade de ir, às vezes eu ia 2 vezes por semana, então eu tinha a oportunidade de escutar as palestras, os estudos, e aquilo então me trouxe ainda mais um laço forte, porque apesar do conhecimento, da leitura, apesar de ter o contato, eu tive a oportunidade de vivenciar. Então, o que são palavras, o que são livros, como dizia Allan Kardec, se não nos entra na alma. Então, aquilo já passou a fazer parte da minha vida, a entrar na minha alma, e onde eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de trabalhar através da ação. E em contato com pessoas maravilhosas, seu Eurípides deve estar assistindo a gente, eu comecei então a fazer um trabalho junto a ele de visitas aos necessitados, aos doentes, aos nossos velhinhos queridos que não tinham oportunidade de ir até a casa espírita e que precisavam realmente ali de uma mão amiga. Então foram momentos de imensa felicidade na minha vida. Nós estamos aqui para aprender,
nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para entender o porquê de estarmos aqui, de entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, Kardec é um espírito muito evoluído, de grande gabarito. Ele começou a exercer o seu trabalho já com 50 anos de idade. Então, um grande conhecedor da ciência, um grande professor que começou com os métodos do Pestalozzi. Naquela época, então, muito reconhecido, uma pessoa séria, estudiosa da Academia de Ciências. Naquela época, então, aonde começaram todos aqueles fenômenos, Allan Kardec, que era o professor rival, ele começou a atenção dele ser direcionada para isso. Mas ele é cético, totalmente cético. E naquela ocasião, então, as mesas girantes, aquela coisa toda, aquele burburinho que estava acontecendo em Paris, o chamou a atenção. E foram até ele pessoas sérias, pessoas que realmente estudavam. Porque naquela época eles utilizavam aquilo até como brincadeira e como diversão. Então, o Consolador prometido que Jesus nos falou que viria, que a gente ainda teria esse conhecimento, porque naquela época em que todos nós estivemos ali encarnados e tivemos a oportunidade de receber Jesus na Terra, no planeta Terra, nós podemos, então, ter essas informações que vieram de Jesus, mas nós não tínhamos ainda, a gente não tinha ainda a nossa mente aflorada, nós não sabíamos, então, compreender tudo que Jesus nos dizia, através das suas parábolas, através das suas peregrinações. Nós não tínhamos ainda a maturidade para entender. E foi quando Jesus nos apresentou e nos disse que o Consolador prometido ainda assim chegaria à nossa vida e a gente teria a oportunidade, então, de entender melhor. E foi através dos fenômenos das mesas girantes, foram através dos médiums na época, que o professor Rival, então, teve o contato. Muito preocupado, porque ele usava da razão, ele utilizava dos métodos científicos para então estudar aqueles fenômenos que chegavam. Então, eu estou falando de Allan Kardec até para chegar no tema, né? Eu nem falei o nosso tema da noite de hoje, que nós vamos falar sobre a fé, é o capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, porque a necessidade de falar de Allan Kardec, de pontuar o quanto ele foi forte, corajoso, o quanto ele teve que desenvolver a sua fé para hoje a gente ter esses livros maravilhosos que foram codificados para a nossa linguagem, para que nós entendêssemos, então, o que os espíritos estavam falando, porque, na verdade, ele codificou a comunicação e ele fez de uma forma tão séria e tão centrada que nada partiu de Allan Kardec, nada. Ele não colocou nada nos livros que ele não tenha estudado, procurado, reflexionado, medido.
Então, o que ele fez para nós, na nossa humanidade, foi um passo muito grande na nossa humanidade. Foi um passo muito grande para cada um de nós. Porque a partir do momento que nós entendermos o motivo de estarmos aqui, a partir do momento que nós entendemos a maravilha que foi receber Jesus no planeta, a maravilha que nos tem sido tantos missionários que chegam até nós para nos exemplificar, para nos dar provas de que nós somos movidos por uma força maior que é Deus. E que Deus não está num pedestal tão distante de nós. Nós temos Deus, nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Ele, e nós então temos uma centelha divina que é inata. Todos nós nascemos com essa centelha divina. Basta que nós abramos o nosso coração e recebamos, então, tudo isso que foi mandado para nós. E quando a gente fala de fé, é muito importante a gente ter essa confiança em Deus. É importante porque nós não precisamos também de nada, de nenhum ritual, nós não precisamos de nenhum templo para estarmos em contato com Deus. Então, Deus está em nós e nós estamos mergulhados nesse universo maravilhoso, onde nós temos a oportunidade, através da doutrina espírita, de termos fé, muita fé. Nós é que não conhecemos o nosso potencial, nós que não sabemos empregar o nosso tempo, nós é que não paramos um pouquinho para escutar o nosso coração, nós que não pegamos de repente uma prece que nós temos aqui no Evangelho, na coletânea de preces, para a gente agradecer o nosso anjo guardião, para a gente agradecer a oportunidade de estarmos aqui inseridos no planeta Terra e que nós precisamos dessa escola maravilhosa para aperfeiçoar a nós mesmos. Porque a gente tem muito hábito de cobrar das pessoas. E a gente tem um vício muito grande de achar que nós é que estamos corretos, que nós estamos certos e que a minha religião é a certa, que a do meu vizinho é duvidosa. Não, nós temos que aprender que o orgulho é que nos arrasta, o egoísmo é que nos tolha a nossa inteligência, o nosso raciocínio, os nossos vícios que a gente tem e que é tão difícil para nós olharmos para nós mesmos. Agora, como eu estou olhando aqui para a câmera, eu só vejo a minha imagem. É difícil a gente olhar e a gente se enxergar como nós verdadeiramente somos. Porque nós achamos que é sempre o outro que está errado. Nós achamos que o outro é que tem que melhorar. Nós achamos que a falta de fé, de repente, é do outro. Então, a doutrina espírita, ela vem para nos mostrar. Allan Kardec,
Quando ele teve a certeza de que aquela comunicação que acontecia ali era verdadeiramente de uma inteligência maior, de um outro plano que estava em contato com ele, descortinou-se então. E aí foi onde ele até comentou, ele falou que naquele momento caía por chão toda aquela crença de que nós estaríamos vivendo aqui à espera do túmulo e que nada mais nós estávamos condenados ao túmulo, à morte e ponto final. Então, que aqueles dogmas da época da Igreja Católica, nós teríamos que temer, então, os dogmas. E quando foi comprovado por ele, então, que nós não nascemos condenados a esperar pela morte, que nós nascemos e renascemos inúmeras vezes e que nós temos a oportunidade de vir e ir quantas vezes nos for permitido pela previdência divina, tudo então mudou. Ele teve a plena certeza de que esta é a lei. Nós precisamos voltar para crescer, para evoluir, para exercitar nós mesmos, porque ninguém vai fazer isso por nós, senão através do esforço, através do estudo, através do conhecimento e através da fé. Porque só a partir do momento que a gente entende isso, é que a gente vai amar mais, perdoar mais, ser humildes mais, porque quantas e quantas encarnações não foram necessárias para a nossa evolução particular e pessoal, para hoje nós termos o conhecimento da doutrina, para termos a fé e para entendermos o que Jesus veio trazer para nós, porque Jesus, ele mais utilizava da sua ação do que por palavras até, porque a gente não estava preparado para entendê-lo. Então, o nosso estudo é para poder falar da fé. E lá no capítulo 19, Jesus fala para nós, ele conta a história, então, de um pai desesperado que chegou até ele pedindo a cura para o seu filho. Que o seu filho estava demente, que o seu filho estava perturbado, que o seu filho estava sofrendo muito. E ele levou, então, esse filho até os discípulos de Jesus. E chegando lá, nada. Ele, não, os discípulos, então, não conseguiram restabelecer a saúde para aquele filho. E foi então onde ele chegou até Jesus e disse: me ajude, eu preciso então da saúde do meu filho. E aí Jesus até falou: ó, que pena, que incrédulos são os homens. E aí então foi retirado do espírito daquela criança, do corpo físico daquela criança, aquele espírito maligno, que então, na época, eles até falavam que era o demônio que estava tomando o corpo daquela criança, mas hoje nós sabemos que era um espírito
doente, um espírito obsessor que então tomava ali o corpo daquela criança. Jesus então ordenou que libertasse aquela criança, aquele filho, e aí então restabeleceu-se a cura, ele foi curado. E aí os seus discípulos então o questionaram, mestre, por que nós não conseguimos então tirar esse demônio daquela criança? E aí foi onde ele então falou da fé, que a fé, a partir do momento que nós a sentimos de coração e verdadeiramente com o nosso espírito, que nós podemos então mudar até as montanhas de lugar. Então foi onde ele diz que a fé move montanhas. E o que são essas montanhas? São as nossas dificuldades, são os nossos problemas do dia a dia, são aquelas dificuldades que nem nós conseguimos enxergar ainda. Então, é por isso que nós dizemos que nós estamos muito apegados ainda à matéria, nós estamos ainda muito preocupados em ganhar o nosso sustento para ter uma casa bonita, para termos um carro, para termos isso e aquilo. E aí, o que a gente faz? A gente acredita que nós somos capazes. E nós somos capazes. Porque Deus nos dá a inteligência, o nosso corpo físico, o nosso livre-arbítrio, para traçarmos um caminho onde nós vamos conseguir, sim, as coisas materiais. Mas não só da matéria eu vou conseguir me satisfazer plenamente. Não só com a matéria eu vou conseguir chegar à felicidade real. Porque vocês podem observar quantas e quantas vezes a gente luta tanto e a gente trabalha, e a gente deixa de estar com nossos filhos, a gente deixa de estar num almoço de família, a gente deixa de estar visitando o nosso ente mais fragilizado, de repente, pela idade, ou por alguma enfermidade, para conseguir ali, para ter os bens, para ter. E quando a gente consegue, a gente olha de repente e fala: nossa, que vazio é esse no meu coração? Que vazio é esse na minha vida? Tá faltando um pedaço. E aí a gente começa tudo de novo. Ah, deve ser outra coisa. E tem muitas pessoas que passam a vida inteira sem se preocupar com os ensinamentos de Jesus, sem ter uma ponte que vai nos levar até Deus. Essa ponte que nós chamamos de confiança, de fé. Então, muitas vezes falta essa fé na nossa vida para que a gente possa nos transformarmos, para que a gente possa ter mais esperança com o amanhã, para que a gente possa, então, exercitar nossa caridade, porque não é só a caridade de pegar uma cesta básica, de ir lá na periferia entregar. É a caridade de escutar, de estender a mão, de ouvir, de falar, de perder um pouquinho esse tempo que a gente acha tão precioso. Pode falar que eu vou te ouvir, ou então me escute um pouquinho. No sábado, eu assisti de novo o filme de Allan Kardec. E a primeira vez que eu assisti, que foi há 2 anos atrás, se não me engano, eu chorei muito,
Eu chorei demais. Ainda bem que eu assisti sozinha, porque eu não sabia que eu ia ter uma reação assim tão que ia me tocar tanto nas minhas fibras do coração. Então, quando eu pude ter a oportunidade de ver o quanto Kardec se dedicou, o quanto ele teve que abrir mão até da sua própria saúde, porque os espíritos o alertaram que ele teria que enfrentar muita coisa e que ele teria que ficar firme para aquilo. Ele recebeu ameaças também de espíritos ainda em desenvolvimento, vamos dizer assim, aqueles irmãos que ainda não enxergaram a luz, ele recebeu ameaças, ele teve a sua saúde física comprometida, ele teve que enfrentar noites e noites em claro para poder, então, escrever, para poder responder aquelas cartas que chegavam, porque o livro dos Espíritos, ele foi escrito não por um médium só, ou dois, ou três, ou quatro, não, aí começavam a chegar aquelas comunicações através de carta do país inteiro, de todos aqueles países, de toda aquela. A casa dele, então, se enchia de cartas, e para que ele, então, através daquela certeza, chegasse para os seus colegas da academia, que eram totalmente céticos, não acreditavam naquilo, não deram para ele a credibilidade, e ele permaneceu então firme através da mediunidade de duas crianças. Ele teve aquela certeza que realmente a comunicação se dava por seres além de pessoas ali vivas. Ele começou a estabelecer uma comunicação então com o plano espiritual, e ele teve forças através também da ajuda da sua esposa Amélie, que foi uma esposa muito dedicada e que começou então a ficar com ele ali respondendo as cartas e levantando ele quando ele mais precisava, quando ele pensava em desistir, ela falava: "Não, eu vou te ajudar e nós vamos transformar o mundo", porque as comunicações então já se davam a esse ponto, para que ele não desistisse, porque aquilo ia mudar tudo dali adiante. Ia ser um marco de uma fé, de uma nova fé raciocinada, de uma nova fé que não se baseava apenas em crendices daquela época. Então, nós tivemos a graça e a luz de receber essa doutrina tão maravilhosa na nossa vida, e através dela nós tivemos inúmeros missionários como Chico Xavier, que eu sou imensamente apaixonada com o Chico Xavier. Eu me arrependo tanto de não ter ido a Uberaba, 100 quilômetros aqui de Uberlândia, para sentir aquela presença maravilhosa, daquela figura que era o retrato da humildade. Ele era a humildade em pessoa, ele é, porque ele com certeza está em planos mais evoluídos, mas ele nunca deixa de estar olhando por nós, ele nunca deixa de certa forma, estar nos amparando. Então, nós pensamos assim: se Chico Xavier escreveu, psicografou, porque segundo ele não escreveu nada, eram livros de espíritos que utilizavam do corpo dele para deixar as suas mensagens. Ele psicografou na vida dele mais de 440
5 livros ou mais. Como que uma pessoa como Chico Xavier, como que alguém pode duvidar da idoneidade de Chico Xavier através daqueles livros escritos? Quem teve a oportunidade de chegar a pelo menos 500 metros sabe da energia vibracional que era passada por ele. E ele fazia questão, ele ficava de 8 da noite até altas horas da madrugada, doentinho, com o corpo físico debilitado, ele ficava até a última pessoa entrar na casa espírita. Ele ficava até o último momento. Então, nós podemos pensar um exemplo como ele. Como duvidar, então, da existência? Agora, nós temos que aprender também a respeitar o nosso próximo, porque cada um de nós estamos num degrau de evolução. Eu não sou melhor do que a Maria não é melhor que eu, o João não está muito mais acima do que nós, porque nós somos todos irmãos e nós estamos todos aqui galgando uma escala evolutiva melhor. Então, se a gente for analisar o quanto nós somos imperfeitos e o quanto nós ainda temos que melhorar, como que a gente pode perder tempo em acusar o próximo, sendo que nós não conseguimos ainda olhar para nós mesmos? Nós não conseguimos, então, ainda fazer a reforma íntima. Por mais que a gente estude, por mais que a gente frequente um templo religioso, ou por mais que a gente tenha fé, se a gente não transformar tudo isso em nosso benefício próprio, ninguém poderá fazer por nós. Ninguém poderá fazer. Então, o que é a fé? O que é essa fé verdadeira? É a confiança. Nós temos que ter uma relação direta com Deus, nós temos que ter uma relação já que a gente traz de outras experiências reencarnatórias, que a gente traz latente aqui dentro de nós, para que nós possamos exercitar ainda mais a nossa fé e entendê-la verdadeiramente com o nosso coração. Porque falar da boca para fora e ouvir só com os ouvidos, infelizmente, não vai fazer com que a nossa fé se transforme, que a nossa fé nos traga. Nós podemos observar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Existem pessoas que só pensam negativo. Existem pessoas que, ao invés de acreditar que tudo vai melhorar e de acreditar que ela é capaz e que Deus está nos protegendo e que nós temos ali um espírito guardião a nos velar, que nós temos um papel importante a desenvolver enquanto aqui encarnados, enquanto a gente não abrir o nosso coração, nós não vamos conseguir aproveitar de todo esse manancial, de toda essa fonte maravilhosa que Jesus veio nos deixar. Que Allan Kardec, que Bezerra de Menezes, que Madre Teresa, que Divaldo, nas suas oratórias maravilhosas, vem colocar para a gente. Se a gente não abrir o nosso coração para ouvir e para entender,
infelizmente, ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode fazer. E lá no capítulo 19, na parábola da figueira, é muito interessante essa parábola, porque aqui Jesus quis nos dizer que é uma responsabilidade muito grande nossa fazer a parte da divulgação da fé. Ele até fala aqui, ó, que nós estamos em tempos de renovação social. Olha, isso é incrível, porque é o que nós estamos vivendo com a pandemia. Então, que a responsabilidade da oratória, a responsabilidade da pessoa que vai se tornar um instrumento de Deus para levar até as outras pessoas a fé, ela tem que ser verdadeira. Porque se ela não for verdadeira, vai acontecer igual a figueira, ela vai secar. Porque a figueira que não dá frutos, com o tempo, ela vai se ressecar. Nós temos que nos unir e distribuir em abundância. O importante é continuarmos o trabalho. O importante é não deixar secar em nós a nossa fé, a nossa vontade de trabalhar para Cristo, a nossa vontade de mudar, de estarmos aqui hoje melhores do que ontem, melhores do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Então, é isso que nos move. E a fé, para que ela seja proveitosa, aqui nas instruções dos Espíritos falam isso. Ela tem que ser ativa. Não adianta eu guardar a fé só para mim. Eu tenho que pôr na prática. Como? Às vezes mandando uma mensagem para uma pessoa que está precisando, às vezes contribuindo com uma palavra, às vezes comentando com uma colega, nossa, olha, eu estudei o capítulo 19, não entendi bem, o que, que você acha? Como que você entendeu? Como que você interpretou aquele capítulo? Então, é através da nossa ação. A gente tem que sair do campo do comodismo. A gente tem que esforçar para tratar o nosso próximo melhor. Quantas e quantas famílias, quantos e quantos atritos a gente tem? E muita gente, muitas vezes fala assim, nossa, mas eu acho que eu nasci na família errada. Eu acho que eu estou no lugar errado. Não. Você está onde você deveria estar. Porque não cai uma folha sem que Deus o permita. Porque não acontece na nossa vida nada que não seja da permissão de Deus. A responsabilidade é só nossa. É a nossa responsabilidade estarmos em contato com Deus, estarmos sendo gratos todos os dias por tudo que Deus nos tem proporcionado. E o sofrimento, muitas vezes, ele nos bate à porta para exercitar a nossa fé. Quantas pessoas estão sofrendo, estão em lágrimas? Quantas pessoas estão deixando o plano da terra, estão adentrando o plano espiritual? Quanta dor a gente sente também. Nós entendemos a reencarnação, nós entendemos que a vida é eterna, nós entendemos que a gente vai reencontrar com aquele ente querido, mas é uma dor quase que física a separação. É natural, é natural. E nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, que estamos em constante contato com ela,
através dos livros, das experiências, das cartas de Chico, que amparou tanta mãe, que mostrou para aquelas mães que o seu filho está bem cuidado e que uma existência física passa tão rápido. Olha o quanto é consolador. A doutrina espírita, ela trabalha com a ciência, ela trabalha com a razão e ela trabalha com o consolo. Ela veio nos consolar. Ela veio nos trazer uma oportunidade de continuarmos lutando sem revolta, sem raiva, sem, sem muita briga, muita luta. Gente, nós perdemos tanto tempo com coisas tão bobas e tão mesquinhas que, se a gente for analisar o quanto é pouco viver 70, 80 anos, 40 anos, 5 anos, e a gente pensa, meu Deus, por quê? Por que que aconteceu isso com o meu familiar? Por que que aconteceu isso comigo, na minha família? Que tragédia. Então tá aí, nós temos através da fé, nós trazemos um sentimento já inato, é só a gente cutucar um pouquinho, é só a gente elevar o nosso pensamento até Deus, agradecer a Jesus, que é o governador do nosso planeta, que Jesus veio com a intenção de acelerar a evolução planetária. É por isso que a gente está enfrentando aí muita coisa, porque nós estamos agora numa fase de regeneração. O nosso planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiações, está deixando de ser um planeta de sofrimento, para a gente entrar na regeneração. Olha que maravilha, olha que gratidão, nós temos que agradecer a Deus todos os dias, porque o corpo físico é um aprisionamento para a nossa alma. O corpo físico, a gente está aqui para estudar, nós estamos aqui para entender que ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para entender que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Antes de julgar, nós temos que perdoar. Antes de ofender, a gente tem que nos colocarmos no lugar dos outros. Nós temos que entender o quanto Deus é maravilhoso, porque Deus é amor, é bondade e justiça. E quando nós temos essa certeza dentro de nós, a gente começa a entender a vida de uma forma tão diferente que a gente vai se surpreender. Nós vamos nos surpreender que, além dessa limitação aqui, nós temos ainda muito mais oportunidade para exercitar tudo que nós aprendemos e que não se perde, para levarmos adiante, para estendermos a mão para o próximo, para, quando a gente deitar a cabeça no travesseiro, a gente pensar, será que eu fiz tudo que eu podia fazer? Será que eu agi com ele da mesma forma que eu gostaria que ele tivesse agido comigo? Pegar os ensinamentos de Jesus aqui no Evangelho, porque aqui está falando da moral do Cristo, e ler com os outros olhos, entender as dúvidas que nós temos. Olha aqui, que maravilha! Aqui tem tudo, todas as dúvidas que a gente tiver. Vai lá no final, vai lá no índice geral e procura qual que é a dúvida. Está aqui, nós vamos entender. Obrigada, então, pela oportunidade e que possamos nos encontrar outras vezes.